Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3, Alexandre Rangel. No texto É a Sua Vez. Conta-se que uma família do leste europeu foi forçada a sair de uma casa quando tropas inimigas invadiram a localidade onde viviam. Para fugir aos horrores da guerra, perceberam que a única chance seria atravessar as montanhas que circundavam a cidade. Se conseguissem ter êxito na escalada, alcançariam o país vizinho e estariam a salvo. A família compunha-se de 10 pessoas de diversas idades. Reuniram-se e planejaram os detalhes, a saída de casa, o lugar para onde tentariam a difícil travessia. O problema era o avô. Com muitos anos nos ombros, ele não estava muito bem. A viagem seria dura. Deixe-me, disse ele, serei um empecilho para o êxito de vocês. Somente atrapalharei. Afinal, os soldados não irão se importar com um homem velho como eu. Entretanto, os filhos insistiram para que ele fosse. Chegaram a afirmar que se ele não fosse, eles também ali permaneceriam. Vencido pelas argumentações, o idoso cedeu. A família partiu em direção à cadeia de montanhas. A caminhada transcorria em silêncio. Todo esforço desnecessário deveria ser poupado. Como entre eles havia uma menina de apenas 1 ano, combinaram que, a fim de que ninguém ficasse exausto, ela seria carregada por todos os componentes da família em sistema de revezamento. Depois de várias horas de subida difícil, o avô se sentou em uma rocha, deixou pender a cabeça e, quase em desespero, suplicou: Deixe-me para trás, não vou conseguir, continuem sozinhos. De forma alguma o deixaremos. Você tem de conseguir, vai conseguir, falou com entusiasmo o filho. Não, insistiu o avô, deixe-me aqui. O filho não se deu por vencido. Aproximou-se do pai e energeticamente disse-lhe: Vamos, pai, precisamos do Senhor. É a sua vez de carregar o bebê. O homem levantou o rosto e viu as fisionomias cansadas de todos. Olhou para o bebê enrolado em um cobertor no colo do seu neto de 13 anos. O garoto era tão magrinho e parecia estar realizando um esforço sobre-humano para segurar o pesado fardo. O avô se levantou. Claro, disse, é a minha vez. Passem-me o bebê. Ajeitou a menina no colo, olhou para o rostinho inocente dela e sentiu uma força renovada. Um enorme desejo de ver a sua família a salvo, numa terra neutra em que a guerra seria somente uma memória distante, tomou conta dele. Vamos, já estou bem, só precisava descansar um pouco. Vamos andando, disse com determinação. O grupo prosseguiu com o avô carregando a netinha. Naquela noite a família conseguiu cruzar a fronteira a salvo. Todos os que iniciaram o longo percurso pelas montanhas conseguiram terminá-lo, até o avô. E eu quase chorei, e tô com vontade de chorar ainda. Ai, Deus do céu. A gente sabe o tamanho do esforço que é para um idoso, uma pessoa que viveu mais, carregar qualquer tipo de peso, qualquer tipo, né? E durante a leitura eu estava lembrando do meu pai. Meu pai já era idoso, tinha problema cardíaco. Na última cirurgia de transplante de válvula do coração, ele saiu do hospital, a primeira internação dele, ele falou: preciso sair daqui porque eu tenho a sua mãe para cuidar. E aí depois, ao longo de algum tempo, a minha mãe faleceu. E aí o meu pai já não tinha mais a preocupação com a minha mãe. E a doença dele foi cada vez ficando mais grave. Aí ele falando para mim uma vez, falei: pai, você tá muito cansado. Você precisa descansar. Você precisa não esquentar mais a cabeça. Por mim você morava comigo, ficava aqui te paparicando, levava tudo para você no sofá. E ele falou para mim assim: eu não posso deixar tudo, Patrícia. Aí eu falei: mas meu irmão é grande. A minha mãe já não tá mais aqui, que exigia tanto cuidado. Não, mas o seu irmão precisa de mim. É para lá que eu tenho que voltar. Preciso cuidar do seu irmão. Então, assim, as pessoas, elas precisam de uma motivação para não parar. E é por isso que eu me emocionei, porque meu pai não parava. Porque ele sempre tinha aquela visão: eu tenho que cuidar do teu irmão. Com você eu não esquento a cabeça, mas com o teu irmão me preocupa. E o que fez prolongar a vida dele aqui na Terra, certamente foi a vida do meu irmão.
que ele se preocupava muito. Meu irmão estava começando a ficar com poliomielite, a gente ainda não sabia o que era, e muito teimoso, não ia no médico. E aí tinha poliomielite e diabetes, né? E aí a coisa foi piorando. Meu pai sempre muito preocupado com ele. Era a motivação do meu pai de acordar, de viver e de estar aqui entre nós. Era a vida do meu irmão. Todos nós temos que ter uma motivação, seja ela o que for. A vida de alguém, uma casa que nós estamos construindo, um carro que a gente quer comprar, uma saúde que a gente precisa restabelecer, alguém que a gente precisa, como os casais de namorado, né, conquistar. Então, assim, todos nós temos que ter uma motivação. Se a gente não tiver uma motivação, a gente perde a noção do caminho, a gente perde a vontade de viver, a gente perde a vontade de estar aqui, de construir, de refazer, de revisar a nossa vida e ver aquilo que vale a pena, o que não vale a gente joga fora. A gente perde as nossas determinações, os nossos planejamentos são jogados fora. Então, assim, a motivação, ela é fundamental. Um professor que entra na sala de aula, já que o canal é voltado para a educação, a gente tem que voltar também lá para a sala de aula, né? Um professor que perdeu a sua motivação em dar aula, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. O professor, ele vai para a sala de aula muitas das vezes porque ele sabe que tem um rostinho lá, tímido, numa carteira, de cabeça baixa, que não quer saber de estudar porque a sua família é desestruturada, porque a sua condição de vida é de fome, de miséria, de violência. Aí o professor fala, não, eu não posso faltar, porque aquela criaturinha está lá me esperando. Eu sou a única luzinha que ele tem. Talvez através de mim ele mude a condição de vida dele. Então, quando o professor pensa dessa forma, nada nem ninguém segura ele. Nem sistema, nem direção, nem coordenação, nem colegas de trabalho, nem o tipo de escola que ele trabalha. Eu já trabalhei em escola de latão, eu já trabalhei em escola que era fundo de um galpão, na parte subterrânea, né, que é abaixo do nível do asfalto da rua. Você entra assim, não tem janela, não tem nada, tudo fechado, horrível, um ambiente super horrível, insalubre. E eu já trabalhei assim. Já trabalhei em escola que não tinha merenda, escola que não tinha diretor, que não tinha o mínimo de ordem. Cada um salve quem puder. Então, assim, os ambientes, as pessoas, nunca foi para mim o mais importante. O mais importante sempre foi o aluno. Já estive internada com meu pai, já que eu tô falando dele, né? Ele internou uma vez 3 meses no hospital. E eu ficava, às vezes, 2, 3 dias direto com ele. Aí depois eu ia lá, dava aula um dia, voltava 2, 3 dias com ele, mesmo de licença. Já tinha pego a licença para cuidar do meu pai, mas eu não deixava a sala de aula, não. Eu voltava lá para ver como é que tava. Né? E aí eu tinha celular. Aí os meus alunos nunca puderam usar celular na sala de aula, a não ser que tivesse uma palestra, tivesse uma visita, alguma coisa assim, que eles fossem registrar foto, vídeo. Aí eu permiti o uso do celular, mas para usar, conversar em celular, manter diálogo entre eles, trocar foto, brincadeira, não. Isso daí a gente nunca permitiu e eles nunca quiseram fazer, porque eles tinham um senso de responsabilidade. Aí quando eu entrei de licença, que eu fui para o hospital, aí eu falei para eles, vocês podem trazer o celular, eu vou confiar em vocês e vocês vão poder me dar notícia de o que está acontecendo na sala de aula. Eu vou estar lá no hospital, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que está sendo passado, porque a matéria todinha, a lição todinha, eu deixava para uma substituta passar. Então, ela não estava inventando matéria, era aquilo que eu queria que ensinasse aos meus alunos. E assim, eu sou tida na escola como a professora chata, né? Aquela que é aluna da professora Patrícia. Então, quem pegou as minhas aulas sabia que tinha que fazer direito. Mas ainda assim eu deixei os alunos irem com o celular e eles me avisavam, professora, hoje teve aula de tal coisa. Fulano, fulano e fulano não se comportou bem. Ciclano, não sei o que, aconteceu tal coisa. Então eles me falavam no celular o que acontecia e ali no celular eu mandava vídeo de onde eu estava. Às vezes eu explicava alguma coisa que eles não conseguiram entender. Então a gente tinha uma troca muito grande. Por quê? Porque a minha maior motivação sempre foi na sala de aula o meu aluno. Eu nunca deixei de preparar uma aula sequer pensando no meu aluno. E aquelas salas assim que caem na indisciplina, o que você faz com elas, Patrícia? Eu já tive sala assim, que não dá vontade nenhuma de pisar na sala de aula. Já tive, claro que eu tive. Eu não sou a professora perfeita e nem os lugares são perfeitos e muito menos os alunos são perfeitos. Mas eu sempre me apegava, como eu falei, àquele que estava sentadinho na carteira e que precisava de mim.
Então, numa sala de 40 alunos, tinha 30 fazendo bagunça, mas tinha 10 que queriam aula, eu pensava naqueles 10. E ali eu preparava minhas aulas pensando naqueles 10. Os outros, com o tempo, viam que os 10 aproveitavam a aula e vinham também. Demora. Uma sala indisciplinada demora. Mas eles percebendo que você está fazendo o melhor e que os outros estão aproveitando e que eles estão dormindo na jornada, no meio do caminho eles despertam. Já tive alunos de ensino médio que eu me sentia assim incapaz de atingir o coração deles, né? Então eu comecei e terminei o ano com meia dúzia de alunos prestando atenção na aula e foi assim até o final do ano. Mas ainda assim, eu tinha a motivação de entrar naquela sala porque tinha aquela meia dúzia de alunos. O mais importante na escola é o aluno. E se você tem a sua motivação, o seu preparo voltado para o aluno, você acorda todos os dias de manhã, agradece a Deus pela oportunidade de servir e vai lá e faz aquilo que o aluno está esperando de você, porque ele está esperando de você. Uma melhora de vida, uma transformação de vida, é através do professor que muitas vezes o aluno realmente consegue alguma coisa nessa vida, porque se depender só dessas famílias que a gente está vendo aí, tá complicado. Então, quando você pensar em desistir, não faz isso não. Crie uma motivação. Veja que alguém está precisando de você.